Menina deu a sua marmita para um mendigo. No dia seguinte, policiais cercaram sua casa. O sol de outono pintava com tons dourados as ruas arborizadas do Jardim das Acácias, um bairro residencial tranquilo na zona sul de São Paulo. Sofia Mendes, uma jovem de 19 anos, caminhava distraidamente pelo calçamento de paralelepípedos, ajeitando a mochila nas costas, enquanto voltava da faculdade de psicologia. Seus cabelos castanhos ondulados dançavam com a brisa suave e seus olhos cor de mel observavam as folhas que começavam a avermelhar nos galhos das árvores. O Jardim das Acácias era conhecido por suas casas antigas, bem conservadas, seus moradores de classe média que se conheciam há décadas e pela sensação de segurança que emanava de suas ruas arborizadas. Sofia morava ali desde que nascera, com seus pais, Roberto e Helena Mendes, numa casa azul de 2 andares com um pequeno jardim na frente. Helena, professora de literatura do ensino médio, sempre preparava lanches extras para a filha, porque nunca se sabe quando alguém pode precisar, costumava dizer. Naquele dia não foi diferente. Sofia carregava em sua lancheira uma maçã vermelha extra e uma garrafa d'água adicional além de seu próprio lanche. Ao passar pelo Parque das Magnólias, um espaço verde que servia como ponto de encontro da comunidade, Sofia notou uma figura solitária sentada em um dos bancos mais afastados. Era um homem de meia idade, roupas surradas, mais limpas, e uma expressão cansada no rosto. Diferente de outras pessoas em situação de rua que às vezes apareciam no bairro, ele parecia tentar manter certa dignidade em sua postura. Sofia hesitou. As palavras de seus pais ecoavam em sua mente. Não fale com estranhos, filha. Tem aparecido pessoas suspeitas no bairro. Mas algo naquele homem a intrigava. Talvez fosse o modo como ele observava os pássaros com um olhar quase professoral, ou como suas mãos, embora calejadas, seguravam um livro velho e desgastado. Reunindo coragem, Sofia aproximou-se devagar. Com licença, senhor, disse ela, sua voz suave quebrando o silêncio da tarde. Aceita uma maçã e um pouco de água. O homem ergueu os olhos, surpreso com a oferta inesperada. Seu olhar, embora cansado, tinha uma profundidade que Sofia não esperava encontrar. Isso é muito gentil da sua parte, jovem, respondeu ele, com uma voz educada que parecia pertencer a outros tempos. Mas não precisa se preocupar comigo. Por favor, insisto. Sofia sorriu, estendendo a maçã e a garrafa d'água. Minha mãe sempre prepara comida extra. Ela diz que compartilhar nunca é demais. Após um momento de hesitação, o homem aceitou a oferta com um agradecimento sincero. Sofia notou que o livro em suas mãos era uma edição antiga de O Pequeno Príncipe. É um dos meus livros favoritos, comentou ela, apontando para o volume. O meu também, respondeu ele, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto marcado pelo tempo, especialmente a parte sobre cativar. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Sofia sentiu algo especial naquele momento, como se aquela citação carregasse um significado maior do que ela poderia compreender. O homem se apresentou como Arthur, e por alguns minutos conversaram sobre literatura e a vida em geral. O sol começava a se pôr quando Sofia percebeu que precisava voltar para casa. Preciso ir agora, Sr. Arthur. Foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi meu, jovem Sofia. Sua gentileza significa muito mais do que você imagina. No caminho de volta para casa, Sofia não conseguia parar de pensar em Arthur e sua maneira educada de falar, tão diferente do que seria esperado de alguém em sua situação. Havia algo em seus olhos, uma mistura de sabedoria e tristeza, que a intrigava profundamente. Ao chegar em casa, seus pais já esperavam para o jantar. Helena, com seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque elegante, preparava a mesa, enquanto Roberto, um advogado respeitado no bairro, lia o jornal na sala. Como foi seu dia, querida? Perguntou Helena, servindo o jantar. Sofia hesitou por um momento, incerta se deveria contar sobre seu encontro no parque. Decidiu manter o acontecimento para si mesma, pelo menos por enquanto. Foi tranquilo, mãe. As aulas foram interessantes hoje. Naquela noite, deitada em sua cama, Sofia refletia sobre o encontro inesperado. Algo lhe dizia que aquele não seria seu último encontro com o misterioso Arthur, e que aquele simples gesto de bondade
poderia ser o início de algo maior do que ela poderia imaginar. O que Sofia não sabia era que seu pequeno ato de gentileza estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade do Jardim das Acácias. A maçã e a garrafa d'água eram apenas o começo de uma história que demonstraria o verdadeiro poder da compaixão e das segundas chances. Na manhã seguinte, Sofia acordou com o som da campainha. Ainda sonolenta, ouviu vozes vindas da sala. Seu pai conversando com alguém em tom sério, desceu as escadas e encontrou 2 policiais uniformizados sentados no sofá, enquanto sua mãe servia café. Sofia, querida, chamou Roberto, seu semblante preocupado. Estes senhores precisam falar com você. O investigador Carlos Silva, um homem de meia-idade com expressão gentil, explicou que Arthur Rodrigues era procurado por ter subtraído alguns livros de uma biblioteca municipal. Nada grave, ressaltou ele, mas precisamos de seu depoimento sobre o contato que teve com ele ontem. Sofia sentiu o coração apertar. Seus pais a olhavam com uma mistura de preocupação e desapontamento. Ela havia desobedecido às recomendações deles sobre falar com estranhos. No entanto, algo na história não fazia sentido. Ele estava lendo O Pequeno Príncipe, Sofia argumentou. Falava como alguém estudado, como um professor, completou o investigador. Sim, ele era professor de literatura na Universidade de São Paulo. A revelação caiu como uma bomba na sala. Helena, que também era professora, ajeitou-se na cadeira subitamente mais interessada. Roberto franziu o senho, sua postura de advogado emergindo naturalmente. Como um professor universitário acaba nessa situação? Questionou Roberto. O investigador hesitou antes de responder. O caso do professor Arthur é peculiar. Há 3 anos ele sofreu um acidente de carro com sua esposa. Ela ficou em estado vegetativo por meses. As contas do hospital se acumularam, ele perdeu o emprego por faltas, a casa foi hipotecada, uma espiral descendente. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E onde está a esposa dele agora? Ela se recuperou parcialmente, mas decidiu se mudar para o interior com a família. Arthur nunca se recuperou emocionalmente. Começou a frequentar a biblioteca municipal, passava dias inteiros lá. Quando descobriu que iriam fechar a aula de literatura clássica, por falta de verbas pegou alguns livros. Disse que não podia suportar ver aquelas obras sendo descartadas. Helena levou as mãos ao rosto, visivelmente emocionada. Roberto, conhecido por sua postura sempre profissional, parecia lutar contra a própria comoção. Ele será ouvido hoje à tarde, continuou o investigador. Precisaremos que você compareça para confirmar o encontro de ontem. É apenas uma formalidade. Após a saída dos policiais, um silêncio pesado pairou sobre a casa dos Mendes. Sofia esperava uma bronca dos pais, mas ao invés disso, encontrou compreensão em seus olhares. Você sempre teve um bom coração, filha, disse Helena, abraçando-a. Igual sua avó. Ela também sempre via o melhor nas pessoas. Roberto, após alguns momentos de reflexão, pegou o telefone. Vou ligar para alguns colegas da área jurídica. Talvez possamos ajudar de alguma forma. No tribunal naquela tarde, Sofia encontrou um Arthur muito diferente do homem sereno do parque. Vestindo roupas emprestadas pelo Centro de Assistência Social, ele parecia menor, mais frágil. Seus olhos, no entanto, brilharam ao reconhecê-la. A menina da maçã, sussurrou ele, com um sorriso triste. O juiz Dr. Marcelo Álvares, conhecido por sua sensibilidade em casos especiais, ouviu atentamente o depoimento de Sofia sobre seu encontro com Arthur. Ela descreveu não apenas os fatos, mas também a dignidade e a educação com que ele a tratou. Meritíssimo! Interveio Roberto, que decidira representar Arthur voluntariamente. Solicito a palavra. Para a surpresa de todos, Roberto apresentou uma proposta. A família Mendes se comprometeria a supervisionar a reabilitação de Arthur, incluindo moradia temporária em um apartamento que possuía um vago há meses no centro da cidade. O juiz considerou a proposta por longos minutos. Professor Arthur, disse finalmente, o senhor aceita estas condições? Está disposto a recomeçar? Arthur olhou para Sofia e sua família, seus olhos marejados. Eu aceito, meritíssimo.
E prometo não desperdiçar esta segunda chance. Ao saírem do tribunal, Helena segurou o braço do marido. Tem certeza disso, Roberto? Absoluta, respondeu ele. Como você disse, nossa filha tem um bom coração. Talvez devêssemos aprender com ela. Sofia observava a cena com uma mistura de alegria e apreensão. Seu pequeno gesto de bondade havia desencadeado algo muito maior do que ela poderia imaginar. Enquanto caminhavam para o carro, notou que outras pessoas do bairro que acompanharam o caso cochichavam entre si, algumas com expressões de aprovação, outras com ceticismo. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de esperança. Sofia sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas a vida de Arthur, mas de toda a comunidade do Jardim das Acácias. O poder de um simples ato de bondade estava apenas começando a se revelar. A adaptação de Arthur ao apartamento no centro da cidade foi um processo gradual. O imóvel, embora pequeno, tinha uma vista privilegiada para uma praça arborizada, e Sofia ajudou a decorá-lo com algumas plantas e livros doados pela comunidade. Helena, utilizando seus contatos no meio acadêmico, conseguiu formar um pequeno acervo de literatura clássica para que Arthur pudesse retomar suas leituras. É estranho, comentou Arthur enquanto organizava os livros em uma estante improvisada. Passei tanto tempo sonhando com um teto sobre minha cabeça que quase esqueci como é ter um lugar para chamar de seu. Sofia, que visitava Arthur regularmente com autorização dos pais e do juiz, notou mudanças sutis em sua aparência. O banho diário, as refeições regulares e o descanso adequado trouxeram de volta um pouco do brilho em seus olhos. Suas roupas agora limpas e bem passadas, doações dos vizinhos do Jardim das Acácias, devolveram-lhe parte da dignidade perdida. Roberto, cumprindo seu papel de supervisor, ajudou Arthur a organizar sua documentação e a inscrever-se em programas de reinserção profissional. Professor, disse ele durante uma dessas reuniões, encontrei uma oportunidade interessante no Centro Cultural do bairro. Eles estão precisando de alguém para coordenar um projeto de incentivo à leitura. A notícia pegou Arthur de surpresa. Mas quem confiaria essa responsabilidade a alguém como eu? Alguém que conhece seu valor, respondeu Roberto. A diretora do Centro Cultural é amiga da Helena. Ela ficou impressionada com seu currículo acadêmico e está disposta a dar-lhe uma chance. O projeto consistia em organizar grupos de leitura para jovens e adultos da comunidade, algo que combinava perfeitamente com a experiência de Arthur. No entanto, o maior desafio não seria organizar as atividades, mas enfrentar os olhares e comentários das pessoas que conheciam sua história recente. Sofia, percebendo a apreensão de Arthur, decidiu tomar a iniciativa. Usando suas redes sociais e seus contatos na Faculdade de Psicologia, começou a divulgar o projeto de leitura. Para sua surpresa, vários colegas demonstraram interesse, especialmente quando souberam que o coordenador era um ex-professor da USP. Literatura tem esse poder, explicou Arthur durante a primeira reunião do grupo, sua voz recuperando aos poucos a confiança de outros tempos. Ela nos permite ver o mundo através de outros olhos, compreender diferentes realidades. O grupo começou pequeno, apenas 5 pessoas além de Sofia, mas a palavra foi se espalhando. A maneira como Arthur conduzia as discussões, mesclando análise literária com reflexões sobre a vida, cativava os participantes. Logo, as reuniões precisaram ser transferidas para um espaço maior. Helena, que inicialmente apenas observava de longe, começou a participar ativamente das discussões. É impressionante, comentou ela com Sofia, após uma sessão particularmente intensa sobre Dom Casmurro. O Arthur tem um dom natural para ensinar. É como se ele nunca tivesse parado. A transformação não se limitava apenas ao aspecto profissional. Arthur começou a criar novos laços com a comunidade. Dona Zulmira, uma senhora que morava próximo ao Centro Cultural, sempre lhe trazia pães caseiros. O seu José, dono da banca de jornal, reservava as revistas literárias mais interessantes para ele. Um dia, enquanto caminhava com Sofia pela praça, Arthur parou subitamente. Sabe, Sofia, disse ele, olhando para um banco similar àquele onde haviam se conhecido.
Às vezes me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse oferecido aquela maçã naquele dia. Sofia sorriu. Talvez fosse apenas questão de tempo. Pessoas boas sempre encontram seu caminho de volta. Não é tão simples assim, respondeu Arthur, seu olhar distante. Quando você perde tudo, não é apenas o material que vai embora. Você perde a fé em si mesmo, nas pessoas. Aquela maçã não foi apenas comida. Foi um gesto que me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre. Esperança. A conversa foi interrompida por um grupo de adolescentes que se aproximou carregando livros. Eram participantes do projeto de leitura, ansiosos para discutir o último livro proposto. Arthur os recebeu com um sorriso genuíno, e logo estavam todos sentados nos bancos da praça, envolvidos em uma animada discussão sobre literatura. Sofia observava a cena com uma sensação de realização. Via como Arthur se transformava quando falava sobre livros, como seus olhos brilhavam ao explicar uma passagem particularmente significativa, como ele conseguia fazer cada pessoa se sentir parte importante da discussão. No caminho de volta para casa, Sofia recebeu uma mensagem de sua mãe. O Centro Cultural havia decidido expandir o projeto de leitura, oferecendo a Arthur um contrato mais longo e a possibilidade de criar novos grupos. Era mais um passo importante em sua jornada de recuperação. A notícia se espalhou rapidamente pelo Jardim das Acácias. Aos poucos, a história do professor que havia perdido tudo e estava se reconstruindo, graças a um gesto de bondade, começava a mudar a maneira como as pessoas do bairro enxergavam aqueles que precisavam de ajuda. Era apenas o começo de uma transformação muito maior que estava por vir. O sucesso do projeto de leitura coordenado por Arthur começou a despertar a atenção de pessoas além dos limites do Jardim das Acácias. Um domingo, durante o café da manhã na casa dos Mendes, Helena mostrou uma reportagem no jornal local que destacava a iniciativa do Banco da Praça à Transformação Social. Como um projeto de leitura está mudando vidas, leu Helena em voz alta. Arthur, você está virando uma celebridade local. O professor, que agora era presença frequente nos almoços de domingo da família, corou ligeiramente. O mérito não é meu, disse ele, olhando com gratidão para Sofia. Tudo começou com uma jovem que teve coragem de ver além das aparências. A reportagem teve um efeito inesperado. Nos dias seguintes, o Centro Cultural recebeu diversas ligações de pessoas interessadas, não apenas em participar do projeto, mas também em replicar a iniciativa em outros bairros. Entre eles estava Marina Santos, diretora de uma escola pública na periferia. Professor Arthur, disse Marina durante uma reunião, temos muitos alunos que poderiam se beneficiar de um projeto assim. Alguns deles enfrentam situações difíceis em casa, e a literatura poderia ser uma janela para novos horizontes. A proposta tocou Arthur profundamente. Quando eu estava nas ruas, confidenciou ele, os livros eram minha única conexão com quem eu costumava ser. Eles me lembravam que ainda havia beleza no mundo. Com o apoio do Centro Cultural e da família Mendes, Arthur começou a desenvolver uma versão adaptada do projeto para adolescentes. Sofia, agora mais envolvida do que nunca, usou seus conhecimentos de psicologia para ajudar a estruturar as atividades. A ideia é que não seja apenas um grupo de leitura, explicou Sofia durante uma apresentação para a equipe da escola. Queremos criar um espaço onde os jovens possam se expressar, compartilhar suas histórias e sonhos. O projeto na escola começou com um grupo piloto de 15 alunos. Arthur selecionou cuidadosamente obras que pudessem dialogar com a realidade dos adolescentes, mesclando clássicos da literatura brasileira com autores contemporâneos. Lucas, um dos alunos mais quietos da turma, surpreendeu a todos durante uma discussão sobre O Pequeno Príncipe, o mesmo livro que Arthur lia no dia em que conheceu Sofia. É como o professor Arthur disse, comentou o garoto quebrando seu habitual silêncio. Às vezes precisamos olhar com o coração para enxergar o que é realmente importante. A transformação dos alunos era visível. Professores relatavam melhorias no desempenho escolar, maior participação nas aulas e principalmente mudanças positivas no comportamento. Os livros tornaram-se pontes para diálogos mais profundos sobre família, sonhos e dificuldades.
Helena, observando o impacto do projeto, decidiu levar a ideia para sua própria escola. Se funcionou com adolescentes em situação de vulnerabilidade, por que não tentarmos com nossos alunos? A iniciativa começou a criar raízes em diferentes lugares. Cada novo grupo de leitura tinha suas particularidades, mas todos compartilhavam o mesmo espírito, o poder transformador da literatura, combinado com acolhimento e empatia. Um dia, após uma sessão particularmente emocionante na escola pública, Arthur encontrou Sofia, esperando por ele na saída. "Sabe, Sofia", disse ele enquanto caminhavam, "quando perdi tudo, pensei que minha missão como professor tinha acabado. Achei que nunca mais conseguiria fazer diferença na vida de alguém." Sofia sorriu. "E agora você está fazendo diferença na vida de dezenas de pessoas." "É engraçado como a vida funciona", refletiu Arthur. "Às vezes precisamos perder tudo para encontrar um propósito maior." Cada jovem que descobre o prazer da leitura, cada história que toca um coração, é como se eu estivesse reconstruindo não apenas minha vida, mas ajudando outros a construírem as delas também. No Jardim das Acácias, a história de Arthur e o sucesso do projeto começaram a inspirar outras iniciativas comunitárias. O Sr. José, da banca de jornal, organizou uma campanha de doação de livros. Dona Zulmira ofereceu sua padaria como ponto de encontro para um novo grupo de leitura, voltado para a terceira idade. Sofia, observando todas essas mudanças, percebia que seu pequeno gesto de bondade havia desencadeado algo muito maior do que ela poderia imaginar. Não era apenas Arthur que estava se transformando, era toda uma comunidade descobrindo o poder da empatia e da solidariedade. A jovem guardava em sua mesa de cabeceira um caderno onde anotava as histórias que ouvia nos grupos de leitura. Histórias de superação, de descobertas, de sonhos renovados. Cada página era um testemunho de como um simples ato de bondade podia gerar ondas de transformação que se espalhavam muito além do ponto inicial. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto Arthur organizava os livros após mais uma sessão do projeto de leitura, uma visita inesperada mudou o rumo dos acontecimentos. Uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, parou na porta do centro cultural, seus olhos fixos no professor. "Arthur", sua voz tremeu ligeiramente. "É mesmo você?" O professor levantou os olhos dos livros e ficou paralisado. Era Clara, sua ex-esposa. O tempo havia deixado algumas marcas em seu rosto, mas seus olhos verdes ainda carregavam aquele brilho que ele conhecia tão bem. "Clara, eu não esperava." Arthur gaguejou, deixando um livro escorregar de suas mãos. Sofia, que estava ajudando com a organização, percebeu imediatamente a tensão no ar. Clara deu alguns passos hesitantes para dentro da sala, olhando ao redor, observando os cartazes de eventos literários e as estantes repletas de livros. "Vi a reportagem no jornal", explicou Clara. "Minha irmã mora aqui perto e me mostrou. Eu não sabia que você estava reconstruindo sua vida." O silêncio que se seguiu era denso de palavras não ditas. Sofia discretamente se afastou, dando-lhes privacidade, mas permaneceu por perto, preocupada com o impacto daquele encontro em Arthur. "Como você está?" perguntou Arthur, finalmente encontrando sua voz. "Melhor agora", respondeu Clara. "A reabilitação foi longa, mas consegui recuperar quase todos os movimentos. Estou dando aulas em uma escola no interior." Arthur assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Sempre foi seu sonho, não é? Ensinar crianças?" "Arthur." Clara se aproximou mais, sua voz suave. "Eu sinto muito por tudo. Quando acordei do coma e vi o quanto você tinha se dedicado, gastado todas as nossas economias, e então, quando parti para o interior com minha família, eu deveria ter." "Não." Arthur a interrompeu gentilmente. "Você fez o que precisava fazer. Eu é que me perdi no caminho. Deixei a depressão me consumir. Afastei todos que tentaram ajudar." Sofia, mesmo mantendo distância, podia sentir a carga emocional da conversa. Via em Arthur uma vulnerabilidade que nunca havia percebido antes, mesmo nos momentos mais difíceis de sua recuperação. Clara caminhou até o mural, onde estavam expostas fotos dos grupos de leitura. "Você parece feliz aqui", comentou ela, observando uma foto onde Arthur sorria, rodeado por seus alunos. "Está fazendo o que sempre amou."
É diferente agora, respondeu Arthur, juntando-se a ela diante do mural. Antes eu ensinava literatura porque era minha profissão. Hoje ensino porque descobri que as histórias podem salvar vidas. Salvaram a minha. Nesse momento, Sofia viu Helena entrando no centro cultural. Sua mãe parou ao perceber a cena, mas Sofia fez um gesto pedindo que ela aguardasse. Conheci pessoas incríveis aqui, continuou Arthur, sua voz mais firme. Pessoas que me estenderam a mão quando eu estava no fundo do poço. Especialmente uma jovem que teve coragem de oferecer uma maçã a um desconhecido. Clara sorriu, enxugando uma lágrima. Você sempre disse que os pequenos gestos são os que mais importam. Na verdade, Arthur respirou fundo. Ter você aqui hoje significa muito. Mostra que talvez eu tenha realmente conseguido me reerguer. Você fez mais do que isso, Arthur, disse Clara, tocando levemente seu braço. Você transformou sua dor em algo bonito. Está ajudando pessoas a encontrarem seu caminho através dos livros, exatamente como fazia antes. A conversa foi interrompida pela chegada de alguns alunos para a próxima sessão de leitura. Clara se despediu, prometendo manter contato e deixando seu número de telefone. Antes de partir, parou ao lado de Sofia. Você deve ser a jovem da maçã, disse ela com um sorriso gentil. Obrigada por ajudar Arthur a encontrar seu caminho de volta. Após a partida de Clara, Sofia se aproximou de Arthur, que permanecia olhando para a porta, pensativo. Está tudo bem? Perguntou ela preocupada. Arthur sorriu, seus olhos marejados, mas serenos. Sabe, Sofia, às vezes precisamos enfrentar nossos fantasmas para perceber o quanto caminhamos. Ver Clara hoje foi como fechar um capítulo importante da minha vida, um capítulo que precisava ser fechado para que eu pudesse continuar escrevendo minha nova história. Helena, que havia esperado pacientemente, se aproximou com um abraço acolhedor. E que história bonita está se tornando, não é? Arthur assentiu, olhando para os alunos que começavam a chegar, animados para mais uma sessão de leitura. A vida havia lhe dado uma segunda chance, e ele estava aproveitando cada página dessa nova narrativa. A visita de Clara provocou uma mudança sutil, mas significativa em Arthur. Era como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros, permitindo que ele se entregasse ainda mais ao trabalho no centro cultural. Sua dedicação começou a atrair a atenção de pessoas influentes da cidade, incluindo Beatriz Campos, secretária municipal de cultura. Em uma manhã de segunda-feira, Beatriz apareceu sem aviso prévio durante uma das sessões de leitura. Sentou-se discretamente no fundo da sala, observando Arthur conduzir uma discussão apaixonada sobre Machado de Assis com um grupo diversificado de participantes. É impressionante, comentou ela depois com Sofia, que estava organizando os livros, como ele consegue fazer pessoas tão diferentes se conectarem através da literatura. Sofia sorriu, orgulhosa. O Arthur tem um dom especial. Ele não ensina apenas sobre livros, mas sobre vida, sobre segundas chances. A visita de Beatriz não havia sido por acaso. A Secretaria de Cultura estava desenvolvendo um programa de democratização da leitura, e o projeto de Arthur chamou sua atenção como um possível modelo a ser replicado em outros bairros da cidade. Professor Arthur, propôs Beatriz, gostaríamos de expandir seu projeto para outras regiões de São Paulo. Você seria o coordenador geral, treinando outros educadores para aplicarem sua metodologia. A proposta pegou Arthur de surpresa. É uma honra, mas não sei se estou preparado para algo tão grande. Você está mais do que preparado, interveio Roberto, que havia chegado para uma de suas visitas regulares. Olhe ao seu redor, Arthur. Veja o que você construiu aqui. De fato, o impacto do projeto já era visível. Os adolescentes da escola pública onde Arthur dava aulas haviam melhorado significativamente seu desempenho escolar. Alguns já falavam em prestar vestibular para letras, inspirados pelo professor. O grupo de terceira idade na padaria de Dona Zulmira havia se transformado em um ponto de encontro vibrante, onde histórias de vida se misturavam com análises literárias. Após alguns dias de reflexão, Arthur aceitou o desafio. Sofia, agora estagiando em um projeto de pesquisa sobre biblioterapia na faculdade, ofereceu-se para ajudar na estruturação do programa de treinamento. Podemos criar um manual metodológico, sugeriu ela.
combinando suas técnicas de ensino com princípios de psicologia social. O processo de expansão começou gradualmente. Arthur selecionou 5 educadores para o projeto piloto, incluindo Marina Santos, a diretora da escola pública que primeiro acreditou em seu trabalho. Durante as sessões de treinamento, ele compartilhava não apenas técnicas pedagógicas, mas também sua história pessoal. A literatura não é apenas um conjunto de histórias, explicava ele aos novos multiplicadores. É um espelho onde podemos nos reconhecer, um mapa para navegarmos nossas próprias jornadas. Helena, observando o desenvolvimento do projeto, decidiu documentar tudo em um blog. Suas experiências podem inspirar outras pessoas, argumentou ela. Além disso, é uma forma de manter um registro dessa transformação. O blog rapidamente ganhou seguidores, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de superação através da literatura. Arthur recebia mensagens emocionantes de leitores que se identificavam com sua trajetória. Um dia, enquanto caminhava pelo Jardim das Acácias com Sofia, Arthur parou no mesmo banco onde tudo havia começado. Às vezes me pergunto, refletiu ele, quantas pessoas por aí precisam apenas de uma maçã, de um gesto de bondade para recomeçar? Sofia sentou-se ao seu lado. E quantas pessoas têm uma maçã para oferecer, mas nunca pensaram que esse pequeno gesto pudesse fazer tanta diferença? O sol da tarde pintava o céu de dourado, enquanto crianças brincavam na praça e idosos conversavam nos bancos próximos. O Jardim das Acácias havia se transformado. Não era mais apenas um bairro tranquilo, mas um lugar onde a compaixão e a solidariedade floresciam. Sabe o que mais me emociona? Disse Arthur, observando um grupo de adolescentes passando com livros nas mãos. Ver que cada pessoa que participou do projeto está, à sua maneira, plantando novas sementes de transformação. De fato, os participantes dos grupos de leitura haviam se tornado agentes de mudança em suas próprias comunidades. Lucas, o aluno tímido da escola pública, havia organizado um clube de leitura em seu bairro. Dona Zulmira agora oferecia café da manhã gratuito para pessoas em situação de rua, sempre acompanhado de um livro. O projeto, que começou com uma maçã e uma garrafa d'água, estava se transformando em um movimento muito maior. As sementes de transformação plantadas naquele primeiro encontro entre Sofia e Arthur continuavam a germinar, prometendo uma colheita ainda mais abundante de esperança e renovação. Com o crescimento do projeto e sua expansão para outros bairros, novos desafios começaram a surgir. Uma manhã, Arthur recebeu um telefonema preocupante da Secretaria de Cultura. O orçamento previsto para o programa de democratização da leitura havia sido reduzido pela metade devido a cortes governamentais. Como vamos manter os novos núcleos funcionando? Questionou Marina durante uma reunião de emergência com a equipe. Já temos mais de 200 pessoas dependendo desses grupos de leitura. Arthur permaneceu em silêncio por alguns momentos, seu olhar perdido na janela do centro cultural. Sofia, que participava da reunião, reconheceu aquela expressão. Era a mesma que ele tinha quando o conheceu no parque, uma mistura de preocupação e determinação. Talvez, disse ele finalmente, seja a hora de mostrarmos que este projeto é maior que qualquer orçamento governamental. Nos dias que se seguiram, uma mobilização extraordinária começou a tomar forma. Helena usou seus contatos no meio acadêmico para organizar um evento de arrecadação de fundos. Roberto acionou sua rede de advogados, conseguindo apoio jurídico para transformar o projeto em uma organização sem fins lucrativos. Sofia teve uma ideia inovadora. E se criássemos uma rede de padrinhos literários, pessoas que pudessem adotar um grupo de leitura, fornecendo livros e materiais necessários? A sugestão ganhou força rapidamente. Através do blog criado por Helena, começaram a surgir apoiadores de diferentes partes do país. Empresários locais, sensibilizados pela causa, ofereceram espaços para novos grupos de leitura. Editoras, conhecendo o trabalho de Arthur, começaram a doar livros. No entanto, nem tudo eram flores. Alguns críticos começaram a questionar a eficácia do projeto, argumentando que havia outras prioridades sociais mais urgentes. Um colunista local chegou a publicar um artigo
questionando se o dinheiro público estava sendo bem empregado em grupos de leitura para pessoas que precisam de emprego. A resposta veio dos próprios participantes do projeto. Lucas, agora cursando o último ano do ensino médio, escreveu uma carta emocionante ao jornal. Antes do grupo de leitura, eu não tinha sonhos. Hoje, graças aos livros e ao professor Arthur, descobri que posso ser muito mais do que as circunstâncias me fizeram acreditar. A literatura não nos dá apenas histórias. Ela nos dá ferramentas para mudar nossa própria história. O depoimento de Lucas inspirou outros participantes a compartilharem suas experiências. Dona Zulmira relatou como o grupo da terceira idade havia diminuído os casos de depressão entre os idosos do bairro. Pais testemunharam a melhora no desempenho escolar de seus filhos. Em meio a essa mobilização, Sofia percebeu algo extraordinário. A comunidade estava se unindo de uma maneira que nunca tinha visto antes. Pessoas que antes mal se cumprimentavam, agora se reuniam para discutir soluções. O Jardim das Acácias estava se transformando em um verdadeiro laboratório de solidariedade. Arthur, observando todo esse movimento, confidenciou a Sofia durante um de seus encontros no parque. Sabe o que é mais incrível? Quando eu estava nas ruas, achava que havia perdido tudo. Hoje percebo que ganhei uma família muito maior do que poderia imaginar. A crise orçamentária, que inicialmente parecia uma ameaça ao projeto, acabou se revelando uma oportunidade de fortalecimento. A comunidade descobriu que não precisava depender apenas de recursos públicos. Tinha força própria para manter vivo algo em que acreditava. Um dia, durante uma reunião do grupo de leitura, uma senhora idosa levantou-se timidamente. Professor Arthur, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas tenho minha casa. Podemos usar minha sala para as reuniões do novo grupo que está se formando no meu bairro. Gestos como esse se multiplicaram. Um padeiro ofereceu pães frescos para os encontros. Um professor de informática se voluntariou para criar um site profissional para o projeto. Jovens universitários organizaram uma campanha de arrecadação de livros nas redes sociais. Sofia, documentando tudo isso para sua pesquisa na faculdade, percebeu que estava testemunhando algo único, o nascimento de um movimento genuíno de transformação social que crescia organicamente, alimentado pela força da comunidade. Às vezes, refletiu Arthur durante uma sessão particularmente emotiva, os maiores desafios nos trazem os presentes mais valiosos. Eles nos mostram que não estamos sozinhos, que existem pessoas dispostas a lutar pelo que acreditam. O sol se punha sobre o Jardim das Acácias, pintando o céu com tons de esperança. Os desafios continuavam presentes, mas agora havia uma certeza. Enquanto houvesse pessoas dispostas a compartilhar não apenas livros, mas também sonhos e esperanças, o projeto continuaria vivo e crescendo. O mês de setembro trouxe uma surpresa inesperada para o projeto. Uma importante universidade internacional enviou uma equipe de pesquisadores para documentar a iniciativa como um caso de sucesso em transformação social através da literatura. Entre eles estava Sarah Thompson, uma renomada especialista em educação comunitária. O que vocês construíram aqui é extraordinário, comentou Sarah durante sua primeira visita ao Centro Cultural. É raro ver um projeto que combine de forma tão orgânica educação, assistência social e desenvolvimento comunitário. A presença dos pesquisadores trouxe uma nova dimensão ao trabalho de Arthur e sua equipe. As metodologias desenvolvidas nos grupos de leitura começaram a ser sistematizadas de forma mais rigorosa, com o apoio de Sofia e seus conhecimentos de psicologia. Cada grupo tem sua própria dinâmica, explicava Arthur durante uma apresentação. Com os adolescentes, usamos literatura contemporânea como ponte para os clássicos. Com os idosos, partimos de suas histórias de vida para explorar diferentes narrativas literárias. Helena, que continuava documentando tudo em seu blog, agora recebia mensagens de educadores de diversos países interessados em replicar a experiência. O projeto, que começou com uma maçã, estava se transformando em um modelo internacional de educação transformadora. Durante esse período, Sofia começou a notar mudanças sutis em seu bairro. O Jardim das Acácias, que antes era conhecido apenas por sua tranquilidade,
agora atraía visitantes interessados em conhecer a comunidade dos livros, como alguns começaram a chamar. Dona Zulmira expandiu sua padaria, criando um espaço especial para as reuniões literárias. As paredes foram decoradas com citações de livros escolhidas pelos participantes dos grupos de leitura. O aroma de pão fresco se misturava com o cheiro de livros novos e café, criando uma atmosfera acolhedora que atraía cada vez mais pessoas. Um dia, enquanto organizava uma nova remessa de livros doados, Sofia encontrou uma carta endereçada a Arthur, que era de Clara, sua ex-esposa. Querido Arthur, tenho acompanhado seu trabalho através do blog da Helena. É inspirador ver como você transformou sua experiência em algo tão significativo para tantas pessoas. Meus alunos aqui no interior ficaram muito interessados no projeto, especialmente depois que contei sua história. Seria possível pensarmos em uma parceria entre nossas escolas. A proposta de Clara abriu novas possibilidades. Arthur começou a planejar um sistema de intercâmbio entre os grupos de leitura de diferentes cidades. A ideia era criar uma rede de comunidades literárias que pudessem trocar experiências e apoiar umas às outras. Imagine só, disse ele a Sofia durante uma de suas conversas no parque, grupos de diferentes realidades sociais e culturais conectados através da literatura, cada um contribuindo com sua perspectiva única. O entusiasmo de Arthur era contagiante. Logo, outros professores começaram a se interessar pela ideia. Marina, sempre próxima ao projeto, sugeriu a criação de um festival literário comunitário que pudesse reunir representantes de todos os grupos. Podemos fazer algo diferente, propôs ela. Um festival onde os leitores sejam os protagonistas, onde cada participante possa compartilhar como a literatura transformou sua vida. A ideia ganhou força rapidamente. Roberto, usando seus contatos, conseguiu apoio de algumas empresas locais para viabilizar o evento. A prefeitura, reconhecendo o potencial turístico da iniciativa, ofereceu a praça central para as atividades. O planejamento do festival mobilizou toda a comunidade. Comerciantes locais ofereceram seus espaços para hospedar visitantes de outras cidades. Artistas da região se voluntariaram para criar instalações literárias pela cidade. Até mesmo o jornal local, que antes havia publicado críticas ao projeto, agora dedicava uma coluna semanal às atividades dos grupos de leitura. Sofia, observando toda essa movimentação, percebeu que estava testemunhando algo único, o nascimento de uma verdadeira revolução cultural, que começava no Jardim das Acácias, mas já ecoava muito além de suas fronteiras. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Comentou Arthur durante uma reunião de planejamento. Ver como cada pessoa que se envolve com o projeto acaba descobrindo seu próprio poder de transformação. De fato, era possível ver essa transformação em cada rosto, em cada história compartilhada nos grupos de leitura. O projeto não estava apenas mudando a relação das pessoas com os livros, estava mudando a forma como elas se viam e como enxergavam seu papel na comunidade. Com a aproximação do festival, o Jardim das Acácias pulsava com uma energia especial. Nas ruas, nas praças, nas casas, por toda parte, se podia sentir a expectativa do que estava por vir. Era como se o bairro inteiro estivesse prestes a virar uma nova página em sua história, uma página escrita coletivamente por todos aqueles que haviam sido tocados pelo poder transformador da literatura. O Festival Literário do Jardim das Acácias começou numa manhã ensolarada de primavera. A praça central, normalmente tranquila, estava irreconhecível. Tendas coloridas abrigavam diferentes espaços de leitura. Um palco havia sido montado para apresentações e faixas com citações literárias decoravam as árvores centenárias. É surreal, sussurrou Sofia para sua mãe, observando a multidão que começava a chegar. Pensar que tudo isso começou com uma maçã. Helena sorriu, ajustando uma faixa que anunciava Festival das Histórias, onde cada vida é um livro aberto. O nome havia sido sugerido por Lucas, que agora, vestindo uma camiseta de voluntário, auxiliava na organização do evento. Arthur circulava entre os participantes, cumprimentando visitantes de diferentes cidades. Clara havia chegado com um grupo de alunos do interior,
seus olhos brilhando ao ver a dimensão que o projeto havia alcançado. Sarah Thompson e sua equipe de pesquisadores documentavam tudo. Fascinados pela energia do evento, a programação do festival foi pensada para ser diferente de tudo que já havia sido feito. Em vez de palestras formais com escritores famosos, o foco eram as histórias dos próprios participantes dos grupos de leitura. Na tenda principal, Dona Zulmira inaugurou as atividades contando como seu grupo de leitura na padaria havia se transformado em um ponto de encontro que revolucionou a vida dos idosos do bairro. Antes, éramos apenas velhinhos solitários, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Hoje somos uma família que se reúne para compartilhar não só histórias dos livros, mas nossas próprias histórias. Em outro espaço, adolescentes das escolas públicas apresentavam performances inspiradas em obras literárias. Lucas liderou uma dramatização de O Pequeno Príncipe, relacionando a história com suas próprias experiências de transformação através da leitura. Marina coordenava um espaço dedicado à formação de novos mediadores de leitura. O segredo, explicava ela, não é apenas ensinar literatura, mas criar conexões entre os livros e a vida real das pessoas. Roberto, que inicialmente havia se envolvido apenas como apoiador jurídico do projeto, surpreendeu a todos com um depoimento emocionado sobre como o trabalho com Arthur havia mudado sua visão sobre segundas chances e transformação social. Como advogado, disse ele, sempre vi o mundo em termos de certo e errado. Este projeto me ensinou que a vida é muito mais complexa e que todos merecem uma oportunidade de reescrever sua história. No meio da tarde, um momento especial emocionou os presentes. Um grupo de pessoas em situação de rua, participantes de um novo núcleo do projeto iniciado na região central, apresentou uma coletânea de poesias de sua própria autoria. A literatura nos devolveu nossa voz, declarou um dos participantes. Quando você está na rua, as pessoas param de te enxergar como ser humano. Os livros nos ajudaram a recuperar nossa dignidade. Sofia, que circulava entre as diferentes atividades documentando tudo para sua pesquisa, encontrou Arthur sentado sozinho em um banco, observando o movimento. Está tudo bem? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Mais do que bem, respondeu ele sorrindo. Estou apenas tentando absorver tudo isso. Sabe, Sofia, quando você me ofereceu aquela maçã, eu estava no meu momento mais sombrio. Havia perdido a fé em tudo. Hoje, olho para todas essas pessoas e vejo que cada uma delas carrega dentro de si o poder de transformar vidas. O festival se estendeu até o anoitecer. Sob as luzes que haviam sido instaladas nas árvores da praça, grupos se formavam espontaneamente para compartilhar histórias. Crianças corriam entre as tendas com livros nas mãos. Idosos conversavam animadamente sobre suas leituras favoritas. Jovens trocavam recomendações literárias. Sarah Thompson, fazendo suas anotações finais do dia, comentou com Helena: o mais impressionante não é apenas o número de pessoas presentes, mas a qualidade das conexões que estão sendo criadas. Este não é apenas um festival literário, é um movimento de transformação social. De fato, o Festival das Histórias estava se revelando muito mais do que uma celebração da literatura. Era uma demonstração viva de como uma comunidade podia se reinventar através do poder das palavras e da empatia. Enquanto a noite caía sobre o Jardim das Acácias, Sofia observava as pessoas que ainda permaneciam na praça, relutantes em encerrar aquele dia especial. Em cada rosto, em cada abraço trocado, em cada livro compartilhado, ela via reflexos daquela primeira tarde no parque, quando um simples gesto de bondade havia começado a reescrever não apenas uma história, mas centenas delas. O sucesso do Festival das Histórias repercutiu muito além das fronteiras do Jardim das Acácias. Nos meses que se seguiram, o projeto começou a receber convites de diferentes cidades para compartilhar sua experiência. Arthur, que antes hesitava em se expor, agora se via diante de um novo desafio. Como expandir o projeto sem perder sua essência? É como uma planta, explicou ele durante uma reunião com a equipe. Precisamos garantir que as raízes estejam fortes, antes de deixar que os galhos se estendam muito longe. Sofia,
agora formada em psicologia e desenvolvendo sua pesquisa de mestrado sobre o impacto social do projeto, propôs uma solução. Podemos criar núcleos autônomos, cada um com sua própria identidade, mas conectados por princípios comuns. A ideia ganhou forma rapidamente. Helena, utilizando sua experiência pedagógica, ajudou a desenvolver um guia básico para novos grupos, enfatizando que não se tratava de uma fórmula rígida, mas de diretrizes que poderiam ser adaptadas a diferentes realidades. Só importante, ressaltava ela, é manter vivo o espírito de acolhimento e transformação que fez este projeto crescer. Clara, que mantinha contato regular com o grupo, começou a implementar o projeto em sua cidade no interior. Através de videochamadas semanais, compartilhava suas experiências e desafios, ajudando a refinar a metodologia para diferentes contextos. Em uma dessas conversas, ela compartilhou algo significativo. Sabem o que percebi? Cada grupo desenvolve sua própria personalidade. Aqui, por exemplo, os participantes começaram a criar histórias inspiradas em lendas locais. É como se o projeto ganhasse as cores e sabores de cada lugar. O comentário de Clara inspirou uma nova iniciativa. Marina sugeriu a criação de uma rede de intercâmbio entre os diferentes grupos, onde cada comunidade pudesse compartilhar suas experiências únicas através de um jornal literário colaborativo. Imaginem só, propôs ela, histórias do interior de São Paulo dialogando com narrativas da periferia da capital, cada uma trazendo sua perspectiva única sobre transformação e esperança. O jornal, batizado de Palavras que Transformam, rapidamente se tornou um sucesso. Cada edição trazia não apenas histórias dos participantes, mas também dicas de leitura, relatos de experiências bem-sucedidas e propostas de atividades que podiam ser replicadas por outros grupos. Roberto, vendo o potencial do projeto crescer, sugeriu a criação de uma fundação para gerenciar os recursos e garantir a sustentabilidade das iniciativas. Precisamos pensar no futuro, argumentou ele. Criar estruturas que permitam que o projeto continue crescendo, mesmo quando não estivermos mais aqui. A sugestão gerou debates intensos. Alguns temiam que a institucionalização pudesse burocratizar demais o projeto, perdendo a espontaneidade que o caracterizava. Outros viam nela uma oportunidade de fortalecimento e expansão sustentável. Foi Dona Zulmira quem trouxe uma perspectiva esclarecedora. É como fazer pão, disse ela com sua sabedoria simples. Você precisa de uma receita básica, sim, mas é o amor e o cuidado no preparo que fazem a diferença. Cada padeiro tem seu jeito, mas no final o importante é que o pão alimente as pessoas. A analogia da padeira ressonou com todos. Decidiram criar a Fundação Palavras que Transformam, mas com uma estrutura que privilegiava a autonomia dos grupos locais. Cada núcleo seria livre para desenvolver suas próprias iniciativas, mantendo apenas alguns princípios fundamentais que garantiam a essência do projeto. Arthur, observando todo esse movimento de expansão, confidenciou a Sofia durante um de seus encontros no parque. Às vezes me pergunto se estamos no caminho certo, se não estamos nos distanciando muito daquele primeiro momento de conexão humana que deu origem a tudo isso. Sofia sorriu apontando para um grupo de adolescentes que lia sob uma árvore próxima. Olhe para eles, Arthur. Cada livro compartilhado, cada história contada, cada vida tocada. São todos pequenos gestos de bondade se multiplicando. É como se aquela primeira maçã tivesse se transformado em um pomar inteiro. De fato, o projeto havia criado raízes profundas no Jardim das Acácias. Mas agora também ganhava asas, levando sua mensagem de transformação para lugares cada vez mais distantes. Era como se cada novo grupo fosse uma nova semente plantada, prometendo futuras colheitas de esperança e renovação. Um ano após o primeiro Festival das Histórias, o Jardim das Acácias preparava-se para um momento especial. A Fundação Palavras que Transformam estava prestes a inaugurar sua primeira biblioteca comunitária, instalada em um antigo casarão restaurado com a ajuda de voluntários e doações. É incrível como tudo se encaixa, comentou Sofia com Arthur, enquanto supervisionavam a organização das estantes. Este casarão estava abandonado, assim como você estava quando nos conhecemos. Agora ambos ganharam um novo propósito. O casarão,
uma construção dos anos 1920 que por décadas permaneceu fechada, havia sido doado por uma antiga moradora do bairro que se comoveu com o projeto. Suas paredes, antes descascadas, agora exibiam murais coloridos pintados por artistas locais, retratando cenas de histórias famosas, mescladas com momentos marcantes do projeto. A biblioteca foi pensada para ser muito mais que um depósito de livros. Cada cômodo foi designado para uma atividade específica, uma sala para contação de histórias, um espaço para oficinas de escrita criativa, um café literário gerenciado por Dona Zulmira e até mesmo um pequeno anfiteatro para apresentações. Na véspera da inauguração, enquanto organizavam os últimos detalhes, Sofia encontrou Arthur parado diante de uma parede especial, onde haviam sido emolduradas fotografias que contavam a história do projeto. A primeira foto mostrava o banco do parque onde tudo começou. Sabe, Sofia, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Ontem recebi uma carta que me fez refletir muito. Era de um rapaz em situação de rua que participa do projeto em Curitiba. Ele escreveu que, pela primeira vez em anos, sente que tem uma voz, que sua história importa. Sofia sorriu, lembrando-se de como tudo começou. É como se cada pessoa que o projeto toca se tornasse uma nova Sofia, oferecendo sua própria maçã para alguém que precisa. O dia da inauguração amanheceu radiante. O casarão, com suas janelas amplas e portas restauradas, parecia sorrir para a multidão que se reunia em frente. Pessoas de todas as idades, representando diferentes núcleos do projeto, vieram celebrar esse novo capítulo. Clara veio especialmente para o evento, trazendo notícias animadoras. Seu grupo no interior havia conseguido apoio da prefeitura local para criar uma biblioteca similar. É como se estivéssemos criando uma rede de faróis, disse ela, cada um iluminando seu próprio pedaço de escuridão. Durante a cerimônia de inauguração, Roberto compartilhou uma surpresa. A fundação havia sido selecionada para o importante Prêmio Internacional de Inovação Social. Mas o verdadeiro prêmio, disse ele, é ver como cada vida tocada pelo projeto se transforma em um agente de mudança. Lucas, agora calouro do curso de letras, liderou um grupo de adolescentes em uma apresentação especial, uma peça que misturava elementos de diferentes histórias compartilhadas nos grupos de leitura ao longo do ano. Cada personagem desta peça, explicou ele ao público, representa alguém real, alguém que encontrou nas palavras a força para reescrever sua própria história. Helena, observando tudo com olhos marejados, abraçou Sofia. Sua avó estaria tão orgulhosa, sussurrou. Ela sempre dizia que um gesto de bondade pode mudar o mundo. O momento mais emocionante veio quando Arthur revelou uma placa especial na entrada da biblioteca. Nela estava gravada uma frase simples mas profunda. Toda história merece ser ouvida, todo livro merece ser lido, toda pessoa merece uma segunda chance. Ao final do dia, enquanto os últimos visitantes se despediam, Sofia encontrou Arthur sentado no jardim da biblioteca, olhando para uma macieira recém-plantada. É uma forma de lembrar onde tudo começou, explicou ele sorrindo. Daqui a alguns anos ela dará frutos, e quem sabe quantas histórias começarão com uma maçã colhida desta árvore. Sofia sentou-se ao lado dele, observando o sol se pôr sobre o jardim das acácias. O bairro havia mudado tanto desde aquela tarde no parque, mas sua essência permanecia a mesma. Um lugar onde a bondade e a esperança floresciam, onde histórias se entrelaçavam e vidas eram transformadas. A biblioteca, com suas luzes recém-acesas, brilhava como um farol na noite que chegava, prometendo ser um porto seguro para todos aqueles que, como Arthur um dia, precisassem encontrar seu caminho de volta através das palavras. 5 anos se passaram desde aquela tarde no parque, e o Jardim das Acácias havia se transformado em um lugar legendário no imaginário cultural da cidade. A Biblioteca Palavras que Transformam tornou-se um modelo de centro cultural comunitário, replicado em dezenas de cidades pelo país. Em uma manhã de outono, semelhante àquela que mudou tantas vidas, Sofia caminhava pelo parque quando notou uma jovem compartilhando seu lanche com um senhor em um banco. A cena a fez sorrir, reconhecendo o eco de seu próprio gesto anos atrás.
A história se repete, comenta o Arthur, que agora coordenava uma rede nacional de bibliotecas comunitárias, aparecendo ao seu lado, de formas diferentes, mas sempre com o mesmo coração. A Fundação Palavras que Transformam havia se tornado uma referência em projetos de transformação social através da literatura. Sofia, após concluir seu mestrado, desenvolvia um programa de biblioterapia que combinava psicologia e literatura para ajudar pessoas em processo de reabilitação social. Às vezes me pergunto, disse ela enquanto caminhavam juntos pelo parque, quantas outras histórias como a sua estão esperando apenas um pequeno gesto para começarem a mudar. O Jardim das Acácias agora era conhecido como o bairro dos livros. Nas praças, era comum ver pessoas lendo sob as árvores. As casas exibiam pequenas bibliotecas comunitárias em suas janelas. Até mesmo os pontos de ônibus haviam sido transformados em pontos de troca de livros. Clara, que havia expandido o projeto para várias cidades do interior, estava de volta para um evento especial. A formatura da primeira turma do curso de Mediadores de Leitura, um programa desenvolvido em parceria com a universidade local. Cada novo mediador, explicou ela durante a cerimônia, é como uma semente do que começou aqui. Eles carregam não apenas técnicas de mediação de leitura, mas principalmente a compreensão de que cada pessoa carrega uma história que merece ser ouvida. Helena, agora aposentada da escola, dedicava-se integralmente ao projeto, coordenando a produção de materiais pedagógicos que ajudavam outros grupos a implementarem seus próprios núcleos. O blog que ela começou anos atrás havia se transformado em uma revista digital, com colaboradores de todo o país. Roberto, vendo o impacto do projeto na redução da vulnerabilidade social, desenvolveu um programa de assistência jurídica integrado às bibliotecas comunitárias, oferecendo apoio legal gratuito aos participantes que precisassem. Em uma tarde especial, durante a celebração do 5º aniversário da biblioteca, Arthur reuniu todos os pioneiros do projeto para um momento de reflexão. Quando Sofia me ofereceu aquela maçã, disse ele emocionado, eu estava no fundo do poço, sem acreditar que minha vida pudesse ter um novo capítulo. Hoje vejo que aquele não era o fim da minha história, mas apenas o começo de algo muito maior. Dona Zulmira, que agora coordenava uma rede de cafés literários em diferentes bibliotecas comunitárias, completou. E o mais bonito é que cada pessoa que passa por aqui leva um pouquinho dessa história e começa a escrever a sua própria. Lucas, formado em letras e preparando-se para um mestrado em literatura social, coordenava projetos com jovens em situação de vulnerabilidade. Cada livro compartilhado, dizia ele, é como aquela primeira maçã, um gesto simples que pode mudar tudo. Ao final da celebração, Sofia e Arthur caminharam até o banco do parque, onde tudo começou. A macieira plantada no jardim da biblioteca já dava seus primeiros frutos, e suas flores perfumavam o ar da primavera que se aproximava. Sabe o que aprendi nesses anos todos? Refletiu Sofia, que às vezes o universo conspira para colocar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Basta estarmos abertos para reconhecer esses momentos e ter coragem de agir. Arthur sorriu, olhando para o movimento no parque, onde várias pessoas liam, conversavam e compartilhavam histórias. E que cada pequeno gesto de bondade, completou ele, pode ser o começo de uma revolução. O sol se punha sobre o Jardim das Acácias, pintando o céu com tons de dourado. Na biblioteca, as luzes começavam a se acender e novos grupos se reuniam para suas sessões de leitura. A história que começou com uma maçã continuava a se multiplicar, provando que a transformação mais profunda começa nos gestos mais simples e que cada pessoa carrega em si o poder de reescrever não apenas sua própria história, mas de ajudar outros a descobrirem novos capítulos em suas vidas.